A questão objetiva é a seguinte: como é que o governo sai, por exemplo, de um ataque especulativo do dólar? Porque o mercado, que manda geral sempre, né? Com Ele, a controle qualquer de tipo. capitais. Com controle Como? de capitais. Com controle de capitais. Até a Malásia já fez controle de capitais. Como é que se faz isso, professora? Como é que é isso? Traduz para um pobre mortal como eu, que não entende essas Tem questões a várias, fundo. tem várias formas de fazer controle de capitais. Tem uma forma mais drástica, que é estabelecer controle mesmo, porque a moeda sai através das instituições financeiras e o Banco Central não exerce esse papel de controlar a entrada e saída de moeda. Não exerce, pelo contrário, é farra geral. E aí, nós temos tido déficit na conta corrente, principalmente depois que o Guedes vendeu as ações preciosas da Vale, da Petrobras, para estrangeiro, para fundos estrangeiros, sigilosos. Pode ter sido até para ele mesmo, né, que ele tem conta lá fora, mas a gente não sabe. Mas é para estrangeiro. A remessa de lucros aumentou. É tudo farra, não tem controle, não tem limite. Então, primeiro, poderia controlar. Por que o dinheiro está saindo daqui? Tem que ficar aqui. Tem que gerar renda aqui. Essa é a mais drástica. A segunda é tributar. Vários países tributam remessa de capitais. Bota aí uma tributação no Canadá, você elogiou o Canadá, você sabe quanto que é a tributação lá? 51%. Então, a pessoa vai mandar o dinheiro, vai pagar 51 ou vai investir lá para não perder 51? Entendeu? Então, aqui tem muitas formas de fazer. A questão é subserviência ao capital financeiro, achando que esse capital financeiro vai ter algum respeito por quem respeita esses que não estão nem aí para o nosso desenvolvimento socioeconômico. O Brasil está sendo muito roubado há séculos. Não é? E agora, o veículo do roubo tem sido o sistema da dívida. E nós vamos continuar falando, José. Nós vamos continuar falando, porque novas gerações estão vindo aí. O pessoal jovem que quer ter direito a um futuro vai ter que enfrentar o sistema da dívida. Ou nem terá país. Tá? Porque Professora, a gente seria essa luta sua, minha, de tantos outros brasileiros, ela certamente vai acabar ganhando espaço nas eleições de 2026, porque nós vamos trabalhar em cima disso firmemente para isso ser um ponto de pauta, um ponto de discussão. E até antes disso, através do presidente da República vindo a público fazer as lives, fazendo uma interface maior com a sociedade, esse vai ser um tema central, porque sem resolver essa questão, como a senhora sempre levanta, não sobra dinheiro para a saúde, para a educação, saneamento básico, infraestrutura. O país como o nosso não pode ter o mesmo tipo de raciocínio de um país que já resolveu seus problemas sociais. Nós temos um abismo social gigantesco aqui. Então, não adianta comparar assim, o Brasil gasta a mesma coisa que a Alemanha em educação, gasta a mesma coisa que o Japão em saúde, porque esses países já estão lá na frente. Nós temos que gastar muito mais do que isso. O Lula tem falado muito que colocar dinheiro em saúde e educação não é custo, não é gasto, é investimento. E, nesse particular, está absolutamente certo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tocar nesses assuntos, popularizar esses assuntos, criticar os pontos que estão sendo colocados aí, da forma que estão sendo colocados, porque está causando uma grande inquietação o pacote do Haddad em relação aos benefícios para aposentados. Todo mundo está com as orelhas super em pé. E o impacto político desse pacote, pelo que eu estou percebendo aqui, interagindo com as pessoas, está sendo muito ruim, porque mesmo as pessoas que não serão afetadas diretamente, por exemplo, quem que está recebendo o BPC de forma correta, benefício de prestação continuada, que tem uma pessoa que tem uma necessidade em casa, tem um idoso e tal, essas pessoas estão preocupadas, estão tensas, porque quando se fala em recadastramento, em fazer
uma biometria, isso é um troço que apavora as pessoas, que podem ali, ficam com atenção, com a possibilidade de perder um benefício. E eu defendo a tese também, professora, que por mais que tenha irregularidade nesses programas, eles, percentualmente, eles são tão pequenos diante do que se gasta, por exemplo, com juros da dívida, que o governo está buscando atacar uma despesa, vamos dizer assim, no ponto mais frágil da sociedade e que causa mais danos políticos ao governo. Então, é uma coisa esquizofrênica, né, professor? Sim. A questão é a seguinte: o Brasil é um país extremamente desigual. O resultado do último censo do IBGE provou isso. Mais de 90% recebe até 2 salários mínimos, José. Então, quando você muda, por exemplo, a regra do abono salarial, hoje, quem recebe por mês até 2 salários mínimos, no final do ano vai ganhar 1 salário mínimo de abono. Isso aí vai ser reduzido para 1 salário mínimo e meio. Como pega um volume muito grande de gente, realmente é uma mixaria, como você falou. É um valor muito pequeno, mas no volume dá dezenas de bilhões de economia. O BPC mudaram 2 coisas, viu? Mudaram a forma de cálculo, já era considerada a renda familiar. Só que Bolsa Família, outro BPC, que às vezes uma mesma família tem 2, 3 pessoas que recebem o benefício. Um é cego, o outro é não sei o quê. Agora, tudo isso vai ser somado para chegar naquela cota de até 1/4 de renda familiar por familiar. E ainda que não morem juntos, hein? Se for cônjuge ou aqueles parentes próximos que está lá no texto da lei, ainda que não morem junto, vai entrar na conta. Por quê? Qual é a lógica? O que o Haddad expressou? O grupo familiar. Se o grupo familiar tem condição, essa pessoa não vai ter direito ao BPC, porque o grupo familiar ali tem renda. Então, o que quer dizer isso? Aquela pessoa que necessita do benefício, ou porque não conseguiu se aposentar, foi explorada a vida inteira, não conseguiu as contribuições, ou porque não teve carteira assinada, ou porque sofre de alguma deficiência, se essa pessoa mora numa família que tem alguma renda, ela então vai ser obrigada a viver de caridade dessa família. Ela não vai ter o direito dela, pessoal, respeitado? Gente. Ou seja, professora, o desgaste político ele vai ser muito grande, né, nesse ponto.